já pensar, putz, eu tenho que começar a rede social para vender meu serviço, Uhum. né? Cara, primeiro vamos analisar se não tem oportunidade nessa intenção, assim, que já existe natural no mercado. Porque, pô, talvez tenha bastante gente correndo atrás disso, É né? uma demanda reprimida ali, que é muito mais Exato. fácil de vender, né? E aí tu vai fazer uma análise de competitividade, tu vai começar a perceber assim, puta, tem pouca gente anunciando esse negócio, sabe? Até que a competição não é tão grande assim. Aham. É, Que não é o caso da LGPD. Porque exato, a é competição deve ser grande. bem Porém, competitivo. imagino que em muitos casos as empresas preferem o serviço presencial, então talvez tu tenha até uma limitação geográfica de Pode competidores. ser. E aí quando a gente olha Interessante. para o interior, quantas consultorias de LGPD será que a gente tem, né? Sim. Sim. Grandes cidades do interior. Então, talvez essa questão da questão geográfica, tu pode às vezes até limitar um pouco a tua busca para uma região geográfica, sabendo que ali tu não vai ter tanta competição. E o volume de buscas eventualmente pode ser menor, porém, quase que um oceano azul, assim, onde ainda não tem muita gente navegando, né? Isso é interessante porque no início, quando a gente, principalmente no início, lá em 2019, 2020, tinha poucas consultorias atendendo LGPD no Brasil. Poucas, eu digo, relacionadas ao hoje, né? Hoje tem muitos escritórios, milhares de escritórios, advogados, autônomos, profissionais da área de TI entregando adequação LGPD. E o que acontecia muito, que o Thiago comentou, é concorrentes. Muitos, na época, concorrentes vinham e preenchiam um formulário e falavam com a gente ou para tentar achar alguém que pudesse fazer o processo ou ajudar o processo para o cliente dele, ou concorrentes que queriam ver como a gente se portava para ele começar a se portar de forma cliente similar. oculto ali, né? Querendo entender um pouquinho de você. Então, naquela época, a gente, olha, que a gente sabe foram muitos, assim, talvez 20, 30, 40 que falaram com a gente na época, lá em 2020, no início. Hoje já não acontece isso, por quê? Porque a gente considera que a gente não tem mais concorrente, porque o advogado... Sim, ele acaba virando um cliente potencial ele é um cliente nosso da ferramenta. Exatamente. Por quê? Porque eu entrego a minha ferramenta para ele auxiliar o cliente dele no processo. Então, a gente não tem mais esse problema, porque se é um advogado querendo ver como a gente trabalha, a gente vai dizer, a gente trabalha assim, ó. Se quiser saber exatamente como eu trabalho, tem um monte de vídeo, tem um monte de conteúdo dizendo exatamente o que tu precisa fazer com o teu cliente. E a gente vai te dar uma ferramenta que vai guiar todo o processo para ti. Então, eu até comentei antes com o Thiago, a gente sentiu uma grande mudança no nosso trabalho quando a gente teve a ferramenta, porque a partir do momento que eu tinha uma ferramenta, eu chegava nas reuniões com potenciais clientes, ou com advogados, ou empresas de TI, e eu tinha o que ele precisava, mesmo que ele fosse um concorrente, ou ele achava que ele é um concorrente, eu digo, olha, não te preocupa, eu tenho uma ferramenta que tu vai poder usar para o teu cliente. E eu acho que isso foi um salto para nós, e a gente tem vários parceiros nossos que utilizam o sistema, e eles já notaram também que foi um diferencial, porque grande parte das consultorias prestam a consultoria e não entregam um sistema junto, né? A gente brincou antes que a competitividade na LGPD é que nem tu tá no mar, né, pescando de barquinho e achar que tá competindo com o barquinho do lado, né? Porque é um oceano para navegar e é muito difícil de você competir o mesmo cliente, duas assessorias LGPD, né? É difícil. Talvez as maiores bancas, assim, né? Mas para quem atua é tão difuso isso, né? É espalhado isso, assim, que não existe, né? É top. Desde que a gente começou a fazer os projetos tradicionais nas empresas, a gente viu, o que eu preciso num projeto de adequação. Bom, eu vou colocar num sistema tudo isso. Então, é basicamente o sistema, ele entrega tudo que a empresa precisa e o consultor pode entregar isso junto para a empresa no projeto dele. Então, ele entrega a consultoria com tecnologia, né? Então, eu sou super adepto à tecnologia, né? Então, facilita, não tem possibilita. como, né? O marketing Escalar, hoje não existe sem tecnologia, né? Claro que quando a gente está empreendendo, a gente não precisa se preocupar tanto com ela, mas quando a gente ganha escala, a gente não vive sem isso aí. tecnologia. Não tem como escalar, assim.